Olá, está no ar o Redentor News, com as principais notícias da Igreja no Rio. Neste final de semana, vamos ver muitas crianças pegando doces nas ruas. Mas você conhece a verdadeira história dos santos Cosme e Damião? Que criança nunca pegou aquela sacolinha recheada de doces no dia de São Cosme e Damião? Os irmãos são bem conhecidos dos brasileiros. O jovem Renato Saraiva, de 23 anos, distribui os doces desde os 15. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu tive uma paralisia facial. A minha mãe fez a promessa, para São Cosme e São Damião. E com o passar do tempo eu melhorei, com o exercício, a gente foi à igreja e tal. E aí depois a gente começou a fazer os doces, E aí vem fazendo até hoje, há uns 10 anos mais ou menos. O rapaz conta como é o ritual na preparação das sacolinhas. Geralmente eu levo uma hora e meia para preparar, Porque são muitas sacolinhas, Então a gente tem que ir um por um, a gente vai pegando, entendeu? E não pode esquecer de nada, Porque um não pode ter mais do que o outro. Renato entrega sacolinhas de São Cosme e São Damião para pessoas de diferentes grupos. A gente distribui tanto para as pessoas na rua, os moradores de rua, quanto para as pessoas na igreja, como para os amigos, para todo mundo. Algumas pessoas ficam surpresas, algumas pessoas, os moradores de rua, inclusive, ficam muito felizes, Porque geralmente não ganham nada. As crianças já vêm logo, Quando elas já vêm logo pegar e tal. É muito bonito, ver a alegria delas, o acolhimento delas pra gente. A paróquia São Cosme e São Damião, em Andaraí, no Rio de Janeiro, também distribui doces aos fiéis. Os doces geralmente são doações que a gente recebe, pessoas que estão pagando promessas e pelas graças que alcançaram de São Cosme e São Damião, então vem e fazem a doação desses saquinhos de doce e depois a igreja vai repassando, redistribuindo essas balas. A sala de milagres da paróquia é repleta de objetos que representam a gratidão dos devotos aos santos padroeiros dos médicos e farmacêuticos. São peças de ceras, objetos pessoais, cartas e fotos, além de um varal ilustrando partes do corpo que foram curadas. A paróquia também possui uma creche que acolhe crianças carentes. Nós temos a creche atualmente com 90 crianças, de crianças de 2 a 4 anos de idade, que são crianças das comunidades carentes da paróquia, Comunidade que está trabalhando muito pelo lado social também. Não são apenas os católicos que têm a devoção a São Cosme e a São Damião. Há adeptos de religiões de origem africana também. A gente respeita a fé das outras pessoas, mas procura deixar bem claro que não tem nada a ver com outras divindades, Mas o pároco da paróquia São Cosme e São Damião fala da verdadeira história dos dois santos. São Cosme e São Damião, 2 médicos, acredita-se gêmeos, Na verdade são 5 irmãos, entre os quais São Cosme e São Damião, que eram médicos e se destacam pelo fato de testemunharem a sua fé, dando a sua própria vida por causa da sua fé, por causa de Cristo. No sábado, dia 26, e no domingo, dia 27, a paróquia São Cosme e São Damião vai ter uma programação especial pela Festa dos Padroeiros. Para conferir, acesse www.paroquiasaocosme-e-são-damião.blogspot.com.br. Já na semana passada, foi elevado ao Santuário Arquidiocesano do Rio de Janeiro o Santuário Tabor Redenção da Família em Vargem Pequena. Um dia histórico para o Instituto Apostólico de Schoenstatt. Fundado pelo padre José Quinteniche, a capela, que fica localizada em Vargem Pequena, foi instituído o Santuário Arquidiocesano do Rio de Janeiro. O primeiro santuário de Schoenstatt, tem 22 no Brasil nesse momento, que recebe o decreto de santuário diocesano. E isso é muito importante porque a igreja, podemos dizer que a igreja caminha com 2 pés, Um é a igreja carismática e outro é a igreja hierárquica. Então até agora os santuários estão pela igreja carismática, A fé do povo que faz aquele local santo, E nesse momento a igreja hierárquica reconhece esse passo, dado pelos fiéis através do capital de graça, dando o título com o decreto, criando santuários. O
O Movimento Apostólico Internacional de Schottstatt foi fundado na Alemanha em 18 de outubro de 1914 pelo padre José Kennedy. Atualmente existem 200 santuários por todo o mundo, só que no Brasil são 22 santuários. Nós tivemos hoje a alegria de constituir em santuário arquidiocesano essa capela da Virgem Maria de Schottstatt, três vezes admirável, a Mãe Rainha. Cerca de 1.600 pessoas se reuniram em Vargem Pequena, no Santuário Carioca. Peregrinos de vários bairros da capital e de diversas cidades do interior saíram de suas casas logo pela manhã em caravanas, para participar da festa do movimento de Schottstatt. Muitos fiéis estavam emocionados e vieram de longe prestigiar o momento. Agora é o meu santuário, é a minha diocese. Deus nos abençoou e Deus tem ouvido nossas orações. De coração e com muita alegria, quero louvar ao Senhor vosso nome. A arquidiocese reconhece aqui um santuário, e é um santuário arquidiocesano a partir de agora, com o nosso decreto e a leitura desse decreto. É o primeiro santuário de Schottstatt arquidiocesano no Brasil. E realmente reconhecemos também os estatutos, o regimento desse santuário e pedimos a Deus que aquilo que já é realizado aqui, em matéria de evangelização, de catequese, de missão, continue implementando ainda mais para todo o estado do Rio de Janeiro e vizinhanças, essa missão que todo santuário tem, de alimentar a espiritualidade, ajudar as pessoas a crescerem na fé e a enviar todos em missão nesse mundo em transformação, que seja um lugar, que seja um ponto seguro, para todos poderem realmente crescer na fé e evangelizar. A irmã Agnes, que é responsável pelo santuário, estava feliz pela conquista da comunidade e dos fiéis que esperaram por tanto tempo esse momento. Foi um grande presente esse título Santuário Arquidiocesano daqui da Boa Redenção da Família, porque assim para nós é um impulso missionário, assim como a dona Ani falou, é um momento de evangelização, a igreja pede. Então esse presente que recebemos está sendo assim um impulso missionário para toda a nossa família de Schottstatt, não só do Rio, mas também todo o estado do Rio de Janeiro. Toda a programação da festa foi inspirada na Romaria da Primavera. Com ornamentações próprias, o local ficou todo florido para receber o decreto de primeiro santuário arquidiocesano da Mãe Rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schottstatt, do Rio de Janeiro. A repórter Monique Vasconcelos vai nos contar a comovente história dos refugiados do Rio de Janeiro. Como o jovem sírio Khaled iria imaginar que seu destino era viver no Brasil? A guerra na Síria já dura 4 anos e Khaled chegou no Rio em janeiro de 2014. O rapaz procurou o consulado do Brasil e contou por que queria vir para cá. Porque tem outro irmão meu, ele também faleceu nessa guerra, entendeu? Só chegou no Brasil. O Brasil dá para você visto mais fácil de tudo, entendeu? Não como a Europa, a gente precisa foi com mar ou viajar com outra coisa perigosa. Eu fugi da guerra. Meu pai pediu para mim eu sair da Síria porque nós com dois lados, ou vai para o exército, entendeu? Ou não tem trabalho, não tem mais, entendeu? Também perigoso assim para a gente. Para a tristeza de Khaled, a família não quis sair da Síria. Meu pai, ele fala dele casa, dele país, entendeu? Eu quero ficar dele casa. É perigoso, entendeu? Nós ficar preocupados com ele, entendeu? Fala para ele muito, sai, ele não quer sair, entendeu? Porque todo vizinho sai, todo mundo sai lá. A bomba chegou perto de casa muito. É guerra muito triste, entendeu? Nós queremos viver em paz mesmo. Quero esquecer Síria também, sou preocupado com minha família. Já Suzy, que faz parte da maior colônia de refugiados do Rio, a da República do Congo, não veio sozinha. Ela saiu da África em 2013 e trouxe os filhos. Quando fugi a guerra, chegar aqui na Brasília, chegar com grávida de 6 meses desse bebê Aline, entendeu? Chegou aqui na Brasília, fugi a guerra no meu país, matou meu pai e o meu marido junto na guerra. Eu fugi da janela, com grávida de 6 meses, com 2 crianças na mão. Tanto Suzy como Khaled tiveram ajuda da Caritas, no Rio de Janeiro, escritório parceiro da ONU, que media a relação com os refugiados.
Só neste ano chegaram 600 refugiados no Rio de Janeiro, que tem 6.000 cadastrados de 60 nacionalidades diferentes. A Caritas atua em todo o processo de acolhimento, proteção legal e integração local dos refugiados aqui no Rio de Janeiro. Eles chegam de diversas formas, ou por pessoas que eles já conheciam, refugiados mais antigos que já moraram no Brasil, ou pela Polícia Federal, ou um próprio brasileiro que encontrou na rua e trouxe para a Caritas. E aí, a partir desse momento, a gente começa o acolhimento. Identificar as principais necessidades, moradia, alimentação, vestuário, se tem uma questão de saúde grave que a gente precisa tratar naquele momento. E a orientação sobre o processo de solicitação de refúgio. A Caritas encaminhou Khaled para a paróquia São João Batista, em Botafogo, que tem uma casa de apoio aos refugiados. A casa tem 1 ano e 2 meses e recebe refugiados de várias nacionalidades. Atualmente tem pessoas do Afeganistão, Iraque, Nigéria, Ucrânia, Palestina, mas a maioria é da Síria. A casa é o centro pastoral, onde funcionam as pastorais da igreja e também trabalhos sociais. Então eu percebi que eu poderia separar um espaço para os refugiados. Começamos com um quarto, né, para uma família. Depois a Caritas me ligou para mim e perguntou: padre, só pode receber mais uma família, mais um rapaz. Aí assim foi aumentando o número. As crenças diferentes não são problema. No caso, nós temos cristãos ortodoxos, cristãos católicos e temos muçulmanos também, né? E todos nós fomos preparados, né, os padres, para a tolerância religiosa. Isso também faz parte da cultura do nosso país, de respeitar as outras religiões. Então ninguém é forçado a nada aqui, a gente respeita, né? Você pode encontrar na casa os cristãos brincando com os muçulmanos, né? E assim a gente vive de forma pacífica, né? E tolerando, né, a religião do outro, no amor também, isso é importante. É sim, nós sempre irmãos. Eu não sinto católico muito longe de Islã, entendeu? Essa religião se perto, entendeu? Esse católico, entendeu? Islã é uma coisa, entendeu? Deus só um, entendeu? Nós sempre irmãos também lá, tem amigos meus ortodoxos, tem amigos católicos, entendeu? Nós vizinhos, nós estudamos juntos, entendeu? O padre falou que os refugiados chegam muito tristes e que pouco a pouco abre de novo o sorriso. Eles chegam sempre naquela incerteza, às vezes com um pouco de tristeza, o que será do futuro deles, né? Então eu sempre os recebo na porta com alegria e digo que Deus é um só para nós e para eles e que nós somos irmãos. Já a Suzy e os filhos, que agora são 4, moram na casa da irmã e do cunhado dela, também refugiados. Aqui na Brasília tem paz, entendeu? Tem paz. As crianças estão estudando da graça. Mas o problema que estava aqui na Brasília, o problema da casa, do refúgio. Eu tenho 4 filhos, mas não tenho casa. Vou ficar na rua com minhas famílias? Não. Como Suzy, Khaled também passou por muita coisa ruim, mas ainda tem esperança na vida. No futuro, nós... Agora eu sou 27 anos, entendeu? Quero continuar a vida assim, com paz, entendeu? Aqui no Brasil não tem medo de ninguém, nenhum, entendeu? Nós em meus países sempre tem medo de todas as coisas, entendeu? Ou você vai para o exército, se você fala mal para o governo, entendeu? Pode vai preso, entendeu? Sempre assim, antes de guerra, entendeu? Não, nós aqui, esse país dá para nós paz, entendeu? Nós queremos viver assim, em paz, entendeu? Quero crescer com o Brasil, entendeu? Quero trabalhar para o Brasil, para mim. A filha mais velha de Suzy, a Cássia, de 8 anos, pensa no presente. Eu quero falar mais para ajudar minha família. Para ajudar minha família a ter casa e dinheiro para ter tudo. E o Papa Francisco, em sua histórica viagem a Cuba e aos Estados Unidos, abordou temas importantes para a Igreja no mundo. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro destaca o que a Igreja, o episcopado, o clero e os fiéis em geral têm a aprender com o Papa Francisco. O sumo pontífice tem chamado a atenção da imprensa mundial e já é um fenômeno nas redes sociais. E é autêntico naquilo que fala. Justamente é nesse aspecto que ele não tem um projeto, um programa midiático, não é, de marketing religioso. E simplesmente ele é aquilo que é, né, espontâneo,
sabe falar com sinceridade de todas as coisas e sabe ocupar os espaços que lhe dão com tranquilidade e sem se deixar-se muito rogar por aquilo que se pede, né? Em podendo fazer, ele faz, ele recebe, ele responde e fala com sinceridade de coração. Dom Orani Tempesta afirma que a visita do Papa Francisco a Cuba vai entrar para a história, assim como os seus discursos. E, ao mesmo tempo, a preocupação de saber que nós precisamos ter uma cultura de encontro. Ele falava disso na chegada justamente a Cuba, que graças a essa cultura do encontro nós podemos diminuir tantas rixas e divisões antigas, não é? E depois agora nos Estados Unidos, todos os seus pronunciamentos serão históricos também, tenho certeza que vão marcar, né, a sua presença ali na nação americana. E o segundo aspecto, né, que um verdadeiro frescor para um mundo em crise. As mensagens do Papa Francisco têm soado como uma cascata que renova a esperança e a fé na humanidade. Na recente visita histórica a Cuba, o Sumo Pontífice deu mensagens que chamaram a atenção do mundo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Desenvolvimento é sinônimo de paz. O que importam são as pessoas e não as ideias. São mensagens como essas que têm sido manchete nos jornais de todo o planeta. Segundo o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, é grande a expectativa com relação aos discursos que também serão históricos do Papa Francisco nos Estados Unidos, antecedendo ao Sínodo sobre a Família. Eu creio que o Papa Francisco, como centro de atenções, né, ele chama a atenção e está sendo protagonista, né, desses aspectos todos, né? E mesmo que a imprensa não costume dar muita atenção em relação à questão da família enquanto tal, no entanto, mesmo com os outros interesses, acabam tendo que falar também dessa unidade da família e também daquilo que é o papel da igreja, de chamar a atenção para o mundo de hoje e de amanhã. Chegamos ao final desta edição do Redentor News. Continue acompanhando a programação em nosso site e até a semana que vem.